Eu já coloquei o relógio para despertar aqui, então pode ficar tranquilo, eu vou até onde for. E o pastor Piragim já pregou 8 pontos que eu ia falar, eu já vou economizar esses 8 aí. Irmãos, vou começar nesse caderno aqui, que é o Antigo Testamento, depois eu vou para o Novo. Quando foi dado o tema sobre paixão, né, na nossa cabeça de pastor já vem um preconceito, não é? Quem aqui teve um preconceito com o tema? Eu tive. Porque eu me converti bem naquela época, 2004, que estava lá Cirilo, David Keeler, estou apaixonado. E aí os pastores ficavam bravos. Os pastores ranzinhos, agora eu descobri por que eles ficavam bravos. Nós queríamos orar, mano, na minha época, para orar na igreja era uma luta. Hoje eu faço cafezinho, coloco bolacha, deixo até 10 na cadeira. Se o cara ir num turno de oração, ele encontra 10. E os caras não vão. Quando o pastor Sérgio, que vai estar aqui, foi uma luta para ele me dar a senha do alarme da igreja e a chave da igreja para a gente orar. E graças a Deus a gente começou a orar e não parou mais. Daí na nossa igreja faz 12 anos que a gente ora todo dia. E esse tema paixão, eu quero hoje não ser teólogo, tá bom? Mas teológico é você. Mas às vezes vem um preconceito e graças a Deus agora o Espírito já estourou tudo, então o preconceito caiu. Mas muitas vezes nós confundimos paixão com fidelidade. Eu vou dar o exemplo do casamento, para você nunca mais esquecer. Tem casais que a gente atende que eles são fiéis. O cara está pagando as contas, o cara sempre chega, o cafezinho dele está lá, coisa tudo certa, nunca traiu a esposa, não vê pornografia no celular, não falta fidelidade. Mas há reclamações que falta paixão. Paixão era quando chegava, lá nós temos uma regra. Para chegar e para sair tem que dar beijo de língua. Porque Cantares começa com beijo de língua e termina na recâmara secreta. Porque é verdade, quando você está beijando de língua, né, encontro de casais, você está dando uma mensagem para o seu cérebro, que vai rolar aquelas coisas. Então, é verdade. Ele tem fogo em seus olhos. Então, às vezes no ministério é assim, nós somos fiéis. Como o William pregou, está tudo certo. Mas a paixão... E o Josias não me corrija, tá bom? Mas se você for na etimologia da palavra, paixão, estou falando porque eu vou falar de palavra, de português, já aviso antes, né, profecia. Essa palavra ela foi crescendo ao longo da história, ela vem do grego, né? E no grego significava sentir coisas boas e ruins, conjunto de sensações. Depois o latim, passio, né, sofrer, por isso a paixão de Cristo, patir, suportar sofrimento. Então, olha como a paixão que faz suportar o sofrimento e o coração fica bom. Mas no século XIV, essa palavra ganhou a conotação do tema do congresso, que é o quê? Uma forte emoção, um desejo, e eu gostei mais dessa definição, entusiasmo. Você já sabe no grego o que é entusiasmo, né? Não preciso explicar. Um grande apreço. Então, o que nós queremos é reacender a paixão ministerial. Então, quando eu e Ilha conversamos, porque a gente conversou, né? Falei, vamos fazer igual Bebeto e Romário. Você vem com a parte de dentro, tratando nosso coração, né? Senão eu já... E aí eu falo da parte de fora, que é a paixão ministerial. Porque a maioria dos pastores que eu conversei, não falta amor por Jesus. O pastor não pensa todo dia em largar Jesus. Mas muitas vezes, quando ele definha, ele pensa todo dia em largar o ministério. E o que está faltando? Paixão. É o carro sem o combustível. As pessoas olham na nossa cara e está estampado na nossa cara. Não adianta enganar que falta paixão. Então, eu quero trazer aqui essa realidade. Não vou entrar em outras. Que o método de Deus, dizia Amy Bowles, né? Que o método de Deus é o homem. Então, se o homem está abatido, como que Deus vai espalhar pelo mundo? Deus não unge métodos, anote isso. Marca lá, @associação. Eu vou te dar um segredo, ninguém está marcando. Eu descobri por quê. Obrigado, mano. Eu descobri por quê. Bem, me distraí, né? Tirou muita beleza. Alguém pode esconder essa mulher ali, senão vai me... Eu vou dar um beijo. O pastor Charles mandou dar um beijo aqui, amor. Tem que obedecer o pastor. Não de língua para não... Glória a Deus, irmãos. Deus é bom. Então, para alegrar o Ricardo aqui, por que você não está achando da cristianismo? Porque tem um monte de cristianismo. Então, como que eu faço para marcar a associação? Faz @ASSC, aí já vai aparecer. Porque a única que tem a SOC ali é a associação, tá bom? Então, anota a primeira frase aí. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Então, o método de Deus é homens. Agora, se o cara olhar para nós como pastor, nós estamos
Uma vez eu aprendi com o pastor Josué, aprendi com o pastor Sérgio, que a igreja é a cara do pastor, e aí o pastor Josué vem e complementou o entendimento, que nós não podemos esperar mais da igreja do que o nosso padrão. Então, se o pastor voa, a igreja corre. Se o pastor corre, a igreja anda. Se o pastor anda, a igreja para. Se o pastor para, a igreja senta. Se o pastor senta, a igreja deita. Se o pastor deita, a igreja dorme. E se o pastor dorme, a igreja morre. É do quartel? Então, olha aí, ó. O nosso general, já emendamos aí. Irmãos, é verdade, um pastor apaixonado não quer dizer que ele não vai errar. Não quer dizer que ele não vai cometer erro. Mas todo dia as pessoas vão olhar para ele e vão ter confiança no ministério dele. Esse dia, no último café que nós tivemos com o pastor Sérgio Castro, ele falou um conselho para mim e para o Dronali. Ele falou assim, ó, as pessoas vão procurar, as igrejas que vão bombar, que vão estar no hype aí, aquelas que o pastor inspira confiança. Fala, cara, esse cara não vai desistir. Esse cara não vai morder a minha esposa. Esse cara não vai amanhã abrir a demoniação dele, quer dizer, a denominação dele. Porque ele inspira confiança, ele olha e fala, cara, aqui essa igreja eu vou ser enviado. Eu não vou precisar sair daqui lá para aquela outra igreja, porque aqui não entenderam, não é a visão. Não, aqui é o lugar. Então Deus está querendo nos reacender nesses dias, amém? Então, a única reclamação que eu tenho, não sou ranzinza, é ter colocado a gente no meio desses caras. Tinha que ter colocado nós tudo primeiro, aí eles vinham corrigindo os erros, né? Porque o Pirajim já matou, estragaram o sermão, agora o Willian estragou tudo, mas vamos que vamos. Dito isso, olhe para a pessoa do teu lado, nós temos que reaprender, porque a pandemia tirou. Ó, tudo que você plantar aqui, você vai colher lá na tua igreja. Então, olhe para o irmão do lado, que lá ninguém olha para ninguém, e diga assim, vamos conversar. Porque eu aprendi bem cedo que para pastor você não prega. Porque senão ele já fica na linha teológica, não, mas aquele comentarista e tal. Então, para pastor, quando eu vou num conselho de pastor, quando estou nos lugares aí, eu sempre falo, vamos conversar. Então vamos conversar com a Bíblia aberta. Eu não quero ser teológico, mas eu quero ser espiritualmente prático. Eu não tinha o que pregar, eu entrei no www, anota aí, Edson, você gosta de pregar, é manto, hein? www, tem um monte de pregação lá, entranoteuquarto.com. Não sou espírita também, mas eu falei, cara, o que eu vou falar para os pastores? Tá anotando, anota aí, Edson, é mistério. Odilon, Sérgio e Pirajim tem mais ministério que eu tenho de vida. A maioria dos pastores aqui podia ser meu pai, até uns avô. Então, eu apelei para um homem, que é a minha maior inspiração. Eu não sou espírita, mas eu falei, Paulo, você vai ter que me ajudar, mano. E aí eu falei, Paulo, o que você levaria lá no encontro de pastor tal? Então você imagine que nós vamos ter uma mentoria online aqui hoje com o apóstolo Paulo. Arrasta para cima aí, o pessoal que está assistindo na CD TV, quantos online, Adriano? 870 aumentando, glória a Deus. Tá lá, você tem que fazer o canal do YouTube, senão como é que nós vamos postar as coisas? Então arrasta para cima que Deus te joga para baixo, é o lema da... É uma masterclass, tá na moda, né? Aquelas masterclass, o cara paga... O William mandou para mim lá com R$270 para uma aula, eu falei, não, estou fora, vou falar com o Paulo aqui que ele vem de graça. Então, o maior expoente, o maior bandeirante do cristianismo, na sua, quem sabe, no seu melhor relatório ministerial, porque Paulo não falava muito dele. Quando ele fala é porque o Espírito, ele vai ensinar a gente nessa manhã, amém? O pastor Sérgio Castro me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu aceitei Jesus dia 24 de julho de 2004, sábado à tarde. Na quarta-feira eu tinha uma palestra no meu colégio, eu estava no 2º grau, Colégio Santa Cândida, 800 jovens. E aí eu falei, hoje eu não vou falar de zumbi, de Malcolm X, de Karl Marx, que eu dava palestras, né? Eu falei, hoje, tudo que ele tinha pregado no sábado, eu preguei. Deus amou o mundo, fiz apelo, a irmã Oliva quase morreu de infarto. Era um colégio católico. E ali surgiu o D.H. Lutero. Olha que louco. 4 dias de crente eu preguei para a escola inteira. Daí o pastor ficou sabendo, o pastor Sérgio me chamou no sábado para conversar. Ele falou assim, D.H., você vai ser um pregador. Mas eu vou te dar um conselho, eu tenho 18 anos, vai fazer seguido isso. Quando você não tiver o que pregar, prega a Bíblia que dá certo. Então, Paulo e a Bíblia. Abra comigo lá em Atos, capítulo de número 20.
Para agradar o Edson aqui, o William, os pentecostais, Atos dos Apóstolos. E por que não dizer Atos do Espírito Santo? Mano, eu fui numa igreja penteca esse dia lá em Ponta Grossa, você dava boa noite, a galera tava lá na igreja, pra você tirar um glória a Deus, você tem que fazer uma homilia inteira, mano. Coisa louca, é gostoso ir na igreja penteca, você volta, Atos 20, 17, lembra? Tudo que você plantar aqui no encontro, você vai colher lá na tua igreja. Lá a gente quer que a galera sente na frente, é ou não é? Lá a gente quer que a galera dê glória. Atos 20, 17, quando você achar, diga achei. Quem não achou, diga STR. Matrículas abertas. Não, mas você tem que me pagar o acordo, cada vez que eu falo. Atos 20, 17. Todos acharam? Quem que está falando aqui? Paulo, não é o DH. Então não tem nada a ver comigo. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Quem é os presbíteros? A liderança. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vocês bem sabem qual foi o meu procedimento e como eu me conduzi entre vós em todo tempo, desde o primeiro dia que eu entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas, provações pela cilada de judeus que me sobrevieram, jamais deixando de anunciar coisa alguma que fosse proveitosa e ensinando tanto publicamente como também de casa em casa, testificando tanto a judeus e a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido no meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que vai me acontecer ali. Olha o planejamento dele. A não ser o que o Espírito Santo já me revelou de cidade em cidade, olha a palavra de vitória, que me assegura que me esperam cadeias, tribulações. Era para o cara estar desanimado, né? Mas a chave do texto, tomara que eu consiga chegar aqui, ó. Porém, em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça. Depois eu vou até o final. Irmãos, Paulo, você sabe o contexto, não preciso explicar. Ele está na sua terceira viagem missionária. Já não é mais um menino. Ele já está ali passando, fazendo uma conexão, igual quando a gente vai, compra aquelas passagens baratas, que você vai indo de aeroporto em aeroporto, né? Conhece o Brasil inteiro. Isso é bom também, o cara pode até mentir, dizer, hoje, esse ano eu passei por 8 estados do Brasil, mas ele não conta. Foi tudo conexão, né? E ele tinha uma conexão muito importante, que era no o porto da época, o porto de Mileto, na Itália. E aí, naquela época, as conexões não eram rapidinho, igual agora, 4 horas, 5 horas, um dia. Eram semanas, porque o navio... E aí ele lembra, e Paulo era muito intencional. Ele fala, cara, não vou ficar perdendo tempo aqui, olhando esse mar azul aqui. E ele manda uma carta, os historiadores vão dizer, era mais rápido, para a igreja de Éfeso, e fala, manda a liderança vir aqui que eu tenho que derramar um negócio sobre eles. E ele faz ali um encontro de pastores improvisado. Era bonito o lugar, mas foi improvisado. 48 quilômetros, se você for no mapa geográfico, de Éfeso a Mileto. E os camaradas chegam, e ele traz o relatório dos 3 anos dele ali em Éfeso, que os historiadores dizem que foi o cara que sempre foi bom, mas diz que em Éfeso foi o tempo mais frutífero do ministério de Paulo. Você é pastor, o Jonatas da aula, ele sabe que Éfeso virou o epicentro do avivamento. A Eurásia inteira foi evangelizada a partir do seminário STR da época, que era a escola de Tirano. Segunda vez que eu falo. Ele falou, até o final da pregação, tu falarás 3 vezes do STR. Eu falei, amém, mestre. E aí ele chama a liderança. E aquelas surpresas do Espírito Santo, Paulo que não falava muito dele, por isso que quando você vê os relatórios de Paulo, pegue cada detalhe, porque ele não costumava falar muito dele. Então era como se o Espírito forçasse ele a falar, e Lucas ali, em vez de chorar, ele começa a registrar, e hoje nós temos uma pregação prontinha para aprender. Então a primeira coisa, pulando aqui algumas páginas para não me perder muito na introdução, versículo 18. Paulo, eu vou dar um título para a mensagem, anota aí, você que está anotando, Adriano, para o canal do YouTube. Considerações finais, princípios e atitudes para um ministério apaixonado e apaixonante. Eu aprendi que tem que colocar título bonito na pregação. Considerações finais, princípios e atitudes para um ministério apaixonado e apaixonante. Porque quem é apaixonado, irmãos, se torna uma pessoa apaixonante.
Você escuta esses homens que nós estamos escutando, você quer voltar logo e ganhar o mundo para Jesus. Porque não adianta. A vida do cara fala, o sermão explode para fora, as experiências. Então nós vamos ter uma aula com o apóstolo Paulo aqui. Amém? E por que eu coloquei considerações finais? Se você olhar na perícope aí, ó, já está aí, ó, considerações finais. Só que depois eu vou terminar na minha conclusão com as considerações finalíssimas. Que é mais poderoso. Aguarda aí, varão, você já vai ver onde eu quero chegar. Eu te contei a história que fui pregar numa vigília esses dias, e o cara pregou antes de mim, e ele leu o cego de Jericó. E aí ele falava, ele puxou lá de Jericó, antes da Mesopotâmia antiga, e vinha e falava, segura aí, você já vai entender onde eu quero chegar. E ele veio vindo Jericó, Jericó. Acabou a pregação, eu não entendi onde ele queria chegar, mas eu aprendi sobre Jericó. Coisa linda. Já posso dar aula de Jericó. Versículo 18, está com a Bíblia aberta? Lembra no primeiro amor, quando a gente não fechava a Bíblia? E quanto mais você fixa o olhar, isso é estudo. O texto fica gravado. Diz assim, ó. E quando se encontraram, a primeira coisinha que ele disse, vós bem sabeis como eu procedi ou me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Aqui tem um monte de princípio, mas eu quero ficar com a primeira expressão. Vocês sabem. Paulo tinha ficado lá 3 anos. E por que eu gosto disso? Porque diz que a paixão passa em, alguns dizem 6 meses, outros 2 anos. O estudo mais profundo diz que demora 3 anos. Enganar uma pessoa 3 anos ainda dá. Mas Paulo disse, vocês sabem. O pastor, sabe o quê? Como me conduzi, como eu procedi entre vós. Não é acima, entre vós. Então o que eu quero? Primeiro princípio para um ministério apaixonado e apaixonante. O pastor tem um testemunho e não um discurso. E eu não preciso ensinar vocês a palavra testemunho, qual raiz que ela vem, né? O pastor só tem isso. Ele é o sermão vivo. A vida dele é o melhor sermão. E o interessante é que Paulo fala aqui também de constância, bem resumidamente. Porque ele diz assim, vocês sabem como eu me portei desde o primeiro dia, porque já viu aquela pessoa que no começo ela quer conquistar? Ela chega chegando, mas depois sai saindo. Ele ama todo mundo, ele vai na porta da igreja, ele prega com fervor, ele ora quando ele começa o ministério, ele ora das 8 ao meio-dia, diz, eu não atendo ninguém de manhã, eu estou no encontro com Deus. 6 meses depois, nem no turno de oração da igreja o pastor vai. Não é esse ministério apaixonado e apaixonante. Paulo diz, eu cheguei aqui no primeiro dia do mesmo jeito. E até o último dia. Isso fala do quê? Constância. Irmãos, o William já tratou o nosso coração. Só que agora nós temos que ter atitudes aqui fora. Como bons cristãos, olha para o teu irmão do teu lado, olha para o irmão do lado, agora eu quero dar um nata. Viva o cristianismo. Seja decidido. Porque senão a gente só chora, vai chegar segunda-feira, se a gente não falar, quais os princípios que eu tenho que ter? Diga constância. Ele usa esse termo em todo o tempo. A pior frase para ouvir na boca de um pastor, eu ouço muito porque eu sou novo. Eu quando comecei era assim também. Mas que lindo os meninos do primeiro amor. Olha, que coisa linda, é lindo. Eu fazia a mesma coisa que você. Não, Paulo está dizendo assim, em todos os ministérios dele, nós vamos ver no final da vida dele, ainda não cheguei na conclusão. Ele está dizendo, desde o primeiro dia, o que ele estava dizendo? Aqui nos 3 anos, mas desde aquele dia que eu caí de Damasco. Se você ir lendo Atos capítulo 9, tem uma palavrinha-chave que todo wesleyano vai amar. Diz assim, e Saulo se esforçava mais que todos. Aí que vem o EC, tá? O esforço cristão, do metodismo. E Saulo se esforçava. Não é que ele não confiava em Deus. A parte de Deus vai bem. Eu me esforço, John Wesley dizia, não é por causa de Deus, é porque eu sei que eu sou ruim. É ou não é? O esforço não tem a ver. A parte de Deus é soberano, está tudo resolvido nas regiões celestiais. Mas Paulo diz, desde o primeiro dia eu fui o mesmo pastor nessa igreja. Eu não fui aquele cara que chega no primeiro dia de trabalho, carrega 5 sacos de cimento, o patrão contrata achando que é o incrível Hulk. Depois de passou a experiência, ele já vai se encostando. Meia hora antes, ele já bate o cartão. 1 Coríntios, capítulo 15, 58. Foi um tema daquele que eu não pude vir. Sede firmes e constantes, sempre abundantes no trabalho do Senhor. Porque no Senhor, o nosso trabalho nunca é vão. Diga uau. Ali tem vários princípios, mas firmeza. Constância fala de firmeza.
Primeiro você é firme. Lembra de Daniel? Daniel que deu o nome da nossa denominação. E resolveu Daniel e decidiu Daniel firmemente. Diga assim, ó, firmemente. Não é igual palanque no banhado, prego na gelatina. Tem que ser firme. Pastor tem que ser firme. Não é grosso, não é rude. As pessoas têm que dizer, cara, o pastor tá errado, mas o cara é firme, mano. Agora um dia o cara assiste lá uma palestra, agora mudou a visão da igreja, outro dia assiste outro, a pessoa fala, ih, mano, deixa o congresso me levar, congresso leva. Não, cara, Deus falou comigo, galera. Estou assistindo o The Chosen lá, os escolhidos. Moisés está fazendo a parada, Josué chega tudo tremendinho assim, fala, Josué, mas o cara está morrendo com a serpente. Ele fala, Josué, você ainda não aprendeu? Nosso papel é ouvir Deus e fazer. Não entender, o resto é com ele. O que é isso? Firmeza. Mas a firmeza te leva à constância. Você vai pegando gosto e vai vendo que dá certo esse negócio de ouvir Deus e praticar. Dá certo esse negócio de chegar para frente da igreja e dizer, galera, hoje de manhã Deus falou isso. E aí Deus faz. Mas a constância vai te levar onde eu acho que nós queremos ir. A abundância. Por isso que o Piragim está abundando. Porque ele entendeu isso. Firme, constante, sempre abundante no trabalho do Senhor. Porque no Senhor. Eclesiastes 7:9 diz que é melhor o fim das coisas do que o começo. Isso não entra na nossa cabeça, porque a gente é o contrário. Nossa, começou tão bem, depois vai... Mas quem vive nos princípios da constância vai experimentar isso no casamento, na vida financeira. O crente vai melhorando. Um sinal que eu sou um ministério apaixonado e apaixonante. Anote aí. Eu estou em melhora. Firme, constante e sempre abundante no trabalho do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é. Tem que ser um código de conduta. O segredo da constância está nesse versículo. É estar no, é trabalhar pro. Então, beleza. O pastor que não... A segunda coisa que ele diz aqui, que é muito importante, já foi falado, só quero... Está no versículo 19, eu estou pulando, tá? Servindo ao... É uma chave, todo mundo sabe. Mas como isso faz diferença no dia a dia? Isso tem que ser lembrado todo dia. Quer um conselho? Como o mitra ficava na testa do boné do sacerdote, santidade ao Senhor, o pastor tem que ter também. Servir ao Senhor. Isso nós não podemos esquecer, porque é isso que rouba a paixão. Nós estamos aqui aprendendo. Show de bola. Nós servimos ao Senhor. Anote uma frase aí, marca lá a associação. O pastor que não pastoreia para servir, não serve para ser pastor. Irmão, ser pastor, eu sei que os coaches estão ensinando, comece por baixo, um dia você vai chegar lá em cima. Não é assim. O pastor, quanto mais sobe, mais ele desce. E mais Deus sobe ele e ele desce. O pastor que não pastoreia para servir, não serve para ser pastor. Por que eu estou falando essa frase? Porque todos nós só somos pastor hoje porque um dia a gente só queria servir. Eu nunca pensei em ser pastor na minha vida. Eu nunca abri a Bíblia para procurar uma palavra. Eu li os 4 evangelhos no primeiro dia de convertido, sabe por quê? Porque eu só queria saber quem era Jesus. Então quando a gente perde isso, então o pastor que não pastoreia, porque a pessoa pensa assim, cara, eu vou começar lá limpando o banheiro, depois já me coloco na porta, depois eu vou indo, se torno diacho, é o nome? Diácono, né? Resistir aos diáconos, eles fugirão de vós. Aí eu me torno obreiro, aspirante, me torno pastor. Ainda pastor vou servindo. Mas um dia eu chego lá. Não é isso. Estão entendendo, irmãos? É muito fácil. Não, agora essas coisas eu não faço mais. Não, irmãos. O pastor que não pastoreia para servir não serve ser pastor. E serve quem? O próprio texto diz, ao Senhor. É óbvio isso, mas o óbvio é o segredo do temor e da satisfação ministerial. Você já percebeu? Que aquilo que é óbvio é aquilo que nós temos que lembrar todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, para quem a gente trabalha. Para o Senhor. Para o Senhor. E o que nos dignifica no reino é ser servo. Poderia citar vários textos, vocês conhecem todos, mas agora eu peço um auxílio para o professor Jesus. Uma vez ele pega os discípulos, vai fazer um passeio, aqueles passeios escolar, e aí uma mãe, né, mãe é sempre assim, vai lá e manda um WhatsApp para ele, dizendo assim, eu queria que um filho sentasse um na direita, um na esquerda, outro na direita, posição de autoridade, governo. E aí os outros ficam sabendo do WhatsApp, porque sabe quando manda o WhatsApp errado e cai no grupo errado? Caiu no grupo dos 12, cara. Aí todo mundo ficou louco, porque eles também queriam sentar do lado. E já começou uma briga, Jesus falou, calma, galera. Lá fora é assim.
O padrão lá de fora, igreja não é empresa. Não é igual aqui. Lá fora as pessoas querem ter uma posição para quê? Para dizer, agora eu cheguei. Não é no quartel, não é assim? O cara fala, eu vou subir para depois pisar no outro. Mas no reino de Deus é diferente, eu vou subir para servir o outro. E aí Jesus começa a dar uma lição, quem é maior? É aquele que está na mesa e o garçom vem com a picanha? Ou aquele que serve? E ele falou, aquele que está na mesa. Eu no meio de vós sou como aquele que serve. E aí Jesus faz a declaração de propósito do ministério dele. Se Jesus fosse ter um ministério com a foto dele, ia estar escrito lá. Porque o Filho do Homem, Marcos 10, 45, não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Dar a vida. Então, irmãos, Filipenses 2,5, ele exagera, ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento. A melhor tradução ali era paixão, a atitude que houve em Cristo Jesus. Qual era a paixão de Jesus? Ele podia ficar no céu tranquilo, podia ou não podia? Ou você acha que nós somos o centro do coração de Jesus? Que ele olhava lá de cima e dizia, eu não consigo viver sem o DH. O que foi, filho? Eu tenho que ir, pai, deixa eu ir. Não, mas ele podia ficar lá, mas ele olhou e disse, que mesmo sendo Deus, isso é paixão. Não consegue ficar nessa posição. Não quis tomar por usurpação. Antes esvaziou-se, que é nozes no grego. É nós mesmo. Tirou tudo para poder descer e adquirir uma forma. Servo. E ser obediente até a morte. Olha que morte gostosa. Morte de cruz. Por causa disso, o pai olhou e falou, eu vou lhe dar um nome que está acima de todo nome, porque só quem serve Deus pode levantar. Só quem desce Deus pode levantar, e Deus tem prazer, porque uma lâmpada não pode ficar escondida, brilhando, o próprio Senhor vai lá, a lâmpada não quer saber onde ela está brilhando, e Ele coloca num lugar, ninguém está vendo ali, ó. O pessoal da mídia sabe o quanto é importante a iluminação, para que Deus te colocou lá naquele lugar, porque você só queria servir. Então continue que dá certo. Aí tem um monte de texto, Atos 13, pastor, mas se minha igreja for ruim, olha para Samuel, o pastor dele era Eli. Os filhos do pastor pegavam as minas e roubavam oferta. Samuel tinha tudo para ser desigrejado. Abria a denominação dele e dizia, não, aí já não, mãe. Só me colocou numa enrascada. Mas diz o texto, servindo o menino Samuel ao Senhor perante Eli. Veio a voz do Senhor e disse, Samuel, Samuel. Atos 13, os caras estavam lá servindo na igreja dos negros. Já entendi, está na hora de acabar. De Antioquia. E aí o Senhor falou, separai para mim Barnabé. Você está entendendo o poder? Aquele dia que o Senhor nos chamou, nós não queríamos ser pastor, nós não lemos a Bíblia, nós não orava, nós só queríamos ver Ele, mas Ele nos chama, então o serviço é apenas uma expressão de adoração, não é um lugar para roubar a nossa paixão. Lembra do começo? Fecha o olho aí 1 minuto. O Senhor só nos chamou, a gente não era tão capaz, não era tão bom, mas havia um ardor no nosso coração, sem título. Todo mundo chamava a gente de reverendo, apóstolo, missionário. Você falava, cara, eu sou um ex-drogado. A gente servia sem olhar a quem? Sem olhar aonde? Eu lembro que eu ia para o culto, eu ia com 3 pregações preparadas. Falava, cara, hoje quando o pastor pegar o microfone e vai começar a orar em línguas, ele vai dizer, é você para pregar, eu estava preparado. Hoje o cara vai preparar a pregação se arrastando. Deixa eu ver aqui no www.sermõesprontos.com. Cara, era paixão, tinha um monte. Eu falava, cara, pode chamar que eu prego. E aí para dar aula eu dou, eu faço qualquer coisa. Dei aula para criança, ensinei não sei o quê. Eu queria pregar nos ônibus, se não dava chance no púlpito, não faltava lugar. É esse ardor que tem que voltar. Eu lembro quando eu me converti, o pastor Sérgio vai estar aqui, lembra? Eu lavava 600 cadeiras brancas, igual lá da igreja, mas não ficava encardido igual as da igreja. Eu jogava sapó, mano, eu não parava de esfregar, e as lágrimas caindo, e cantando Poderoso Deus, e 600 cadeiras para pagar meu seminário, que era R$60 por mês. 600. Eu era o melhor lavador de banheiro, ganhei 3 vezes o troféu. Eu inventei o discipulado, pegue essa aí, era na época, e faço até hoje. Aqui nós fizemos um, qual que foi o nome do discipulado lá? #Nicodemos, que é na calada da noite. Então eu trabalhava de carregar sacaria, 50 quilos nas costas, porque era um pouco mais forte.
E aí eu passava o dia inteiro trabalhando, à noite ia para o seminário, começava às 10 da noite, fazia um discipulado até meia-noite, aí ia para casa de outro, rede jovem, né? Era pastor de jovem, da meia-noite às 4 com outro. Quando eu vi, cara, agora não vale a pena dormir, vamos fazer um café, e já ia direto trabalhar. E foram anos. Para fazer o seminário eu andava 22 quilômetros. Todo dia eu ia de ônibus, porque eu já vinha do trabalho, roupa social, tinha que fazer o seminário de roupa social, mas para voltar, para economizar, eu ia de a pé. Chegava em casa 3 horas da manhã, porque eu ia parando, evangelizando. Só queria fazer isso. Talvez você. O que é isso, irmãos? Anote aí, Êxodo capítulo 21. Servo da orelha furada. A gente falava, Jesus, fura minha orelha nas portas da tua casa. Não saía da igreja. Hoje o pastor vai abrir a igreja. Ai, mais uma vez. Não vou falar uma coisa que aconteceu. Servindo ao... E a consciência que nós somos servos a quem servimos, isso que dá o gás. Alguém abre rapidinho, porque o horário já se vai. Não, eu cito esse. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo que fizerem. Sabe o que significa tudo? Tudo. Tudo que você fizer, faça de todo. O que é isso? Paixão. O William já pregou. Quando o coração está lá, o corpo vai atrás, irmão. Você fala, como é que você aguenta? Você não... Cara, quando já disse alguém, ame o que você faz, você não vai mais trabalhar. Você ama. O corpo vai onde o coração já está. Tinha um atleta que ele pulava salto em altura e diziam, como é que você pula tão alto? Ele fala, eu faço assim. Primeiro eu jogo o meu coração lá em cima. Aí o corpo vai atrás. Pastor, mas como é que você aguenta tanta traição, fofoca, mentira? O cara é um Judas e você está amando ele. Cara, não sei. Deve ser porque alguma coisa aqui, ó. Estou apaixonado. Lembra do Dani? Esse amor é tão grande, estou apaixonado e só penso em Jesus a todo instante. Tudo que fizerem, faça com paixão, como ao Senhor, não a homens. Sabendo que do Senhor, ó, só o Senhor aqui, vocês receberão a recompensa da herança. Não vai dar tempo de eu chegar lá, então eu já vou falar. Pedro chama de coroa inacessível. Olha que palavra bonita. Aquela que não perde o brilho, o esplendor. Aqui na terra, uma hora os caras estão te amando, depois te odiando. Aqui se aparece um pastor melhor, eles vão para lá. Mas o Senhor vai dar uma coroa. E aí, só ficamos no primeiro princípio, servir. Eu vou fechar aqui. Ó. A paixão. Nada e ninguém rouba a alegria de um apaixonado. Lembra? Falando do homem e da mulher. Quando o cara está apaixonado, ele começa a namorar com a mina. E a menina, ele mora em Fazenda Rio Grande e ela mora em Almirante Tamandaré. E aí ele sai 4h30 do serviço, ele vai lá e os parentes começam a dizer, meu Deus, essa menina mora muito longe. Não, é pertinho, só tem que pegar 8 ônibus. Agora, quando o cara perde a paixão, lá na tua igreja tem aqueles casal que o cara é bonito, a mina é bonita, carro, apartamento, e os caras não namoram faz tempo. Você fala, cara, tem tudo, só falta a paixão. Lembra? A paixão me pegou, tentei escapar, não consegui. É quase calvinista esse. Vocês estão rindo, né? Salmo 100 tem um princípio maravilhoso. Servir ao Senhor com alegria. Se você tem uma boa notícia, não pode faltar um sorriso na tua boca. Não, mas eu sou curitibano. Não, você é celestiano. Lá na igreja eu estou repreendendo o espírito de curitibano. Porque, irmãos, eu tenho uma boa notícia. Eu nunca vi ninguém contar uma boa notícia. Eu queria contar para você que eu ganhei na Mega Sena. Batizamos 190 pessoas esse mês. Cara. Quando você tem o Evangelho, o Senhor, que não frustra ninguém. Salmo 86, 4. Alegra a alma do teu servo. Atos 20, 19. Paulo vem trazendo que somos servos, a quem servimos, e aí como devemos servir. O que diz a próxima palavra? Com toda humildade. A Bíblia é um livro que tem que ler em detalhe, não é só com humildade. Diga comigo, toda humildade. Por quê? O que rouba a paixão? O orgulho, a soberba. Aí o cara se torna inacessível, porque ele não entende que o mínimo... Escreva também na tua casa, grafita assim, ó, toda humildade.
Segue o conselho de Agostinho. Um dia um jovem chegou para ele: Agostinho, me dá um conselho, cara. O que eu posso fazer no ministério? Ele falou: vou te falar 3 coisas. Humildade, humildade e humildade. Faça como o pastor Billy Graham, que terminou bem. E aí no livro dele diz que um dos códigos de conduta dele é que ele tinha um obreiro, que ele apelidava de obreiro agulha. Por que agulha? Porque sempre quando ele era usado por Deus, aquele cara vinha atrás dele lembrando quem ele era. Pela graça de Deus sois salvo. Era o cara que furava ele. Então, por quê, irmãos? Porque a única coisa, as pessoas vão ver Deus na nossa vida depois desse encontro. Elas vão ver Deus em você e através de você. Você vai fazer feitos que um homem não pode fazer. E eles vão achar que você é o Hércules. E eles vão querer te inchar, vão querer te fazer rei, dizer: pastor, não, pastor não pode fazer isso. Aí que você pega e faça. Por quê, irmãos? Porque é com toda humildade. É um perigo eu e você nos soberbecemos e aceitar a glória dos homens. Não, você sofreu lá no começo, DH. Nossa, agora Deus te honrou. Não, a honra é ser servo. A honra é ser o menor entre os irmãos. Toda humildade significa, eu já encerro, que eu tenho que ser radical comigo mesmo. Diga comigo: radical. Não brinque com o teu coração, não confie nele. Não confie nas pessoas, não confie nos números. Não confie, seja radical. É isso que eu estou vendo, irmão. Os anos, só o líder que permanece é aquele que segue com toda a humildade. Eu não estou falando pobreza, não estou falando nada disso. Eu estou falando humildade, atitudes radicais consigo mesmo. Para que você tenha isso. Com quem que eu aprendo isso? Mateus 11, 29. Jesus tem uma aula. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, e acharei descanso para a vossa alma. Fala com Jesus, vê como Jesus sendo, não quis ser. Ele sendo, ele não quis. Então comece a abrir mão, faça uma lista. O pastor tem que toda semana abrir mão pelo menos de 7 coisas. Dizer: cara, eu tenho que senão eu vou acumular muito. Todas as áreas, toda a humildade é que guarda de nós mesmos. Provérbios 16 diz que a soberba antecede a queda. E é melhor a humildade de espírito do que pegar despojos de soberbos. Cuidado com os despojos do soberbo. Não, agora eu mereço. A frase que não pode entrar na nossa boca: agora eu mereço. Já sofri muito. Não sou mais bobo. Chega de ser palhaço. Agora não. Não, vou fazer alguma coisa da minha vida, cara. Esses caras... Assinado Satanás. Jesus já falou, irmãos. Tiago 4,6, Deus dá graça ao humilde. Mas ele não tem papo, ele resiste. A palavra ali resistir é o cara tentando empurrar uma porta e Deus dizendo: não abro. E não adianta. Agora o humilde, Deus dá graça. E essa graça não é a graça da salvação. A palavra ali é carisma, charis. Essa graça é a paixão. Sabe o que significa a palavra graça ali? Aquilo que dá alegria, deleite, prazer, amabilidade, boa vontade. Hashtag paixão. E um dia Jesus orou, Mateus 11, 25, com toda a humildade: graças te dou, ó Pai. O Senhor é muito bom. Que o Senhor esconde as coisas dos sábios e dos instruídos, daqueles que pensam que... Mas o Senhor revela aos pequeninos. Ali não é pequenino de tamanho, tá? É aquele que se coloca na sua posição. E como ele servia, versículo 19 ainda diz: com lágrimas, provações e ciladas. Olha, ninguém quer isso, né? Irmãos, eu quero profetizar que teu ministério vai ter lágrimas, provações e aquelas ciladas. Ciladas é aquela armadilha que o irmão faz. Porque diz ali que era judeu. É aquele irmão que sabe o caminho que você vai passar e fala: vou pegar o pastor ali. Quer ter um ministério apaixonado e apaixonante? Tem que ter lágrima nos olhos. Ah, não, mas é que eu não choro, é que eu tenho uma falta de uma enzima aqui que... Não chora? Nem que chore lá por dentro, então. Paulo diz que tem que ter lágrimas. Então Deus sabe como gerar lágrimas em nós. Eu prefiro chorar todo dia de manhã. Eu falo: Deus, não precisa, estou chorando aqui. Estou chorando, Jesus, eu te amo. Provações, ciladas, tudo coopera para o bem, para o coração ficar bom. Posso perder meu talento, mas não o meu dom. Depois eu te explico essa frase. O ministério não é fácil, mas não dá para viver sem ele, porque é mais difícil viver fora do ministério. Porque Deus nos chamou. Pena que não vai dar tempo de chegar no versículo 24.
Depois estude o que é vocação. Não dá para viver fora. Paixão é aquela parada que você não consegue viver sem. E as pessoas vão perguntar, como que você aguenta? Como que você é uma força sobrenatural que faz você andar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta milha, e o fardo é leve e o jugo é suave? Então o Senhor está restaurando um ministério apaixonado e apaixonante, que é sofrer pela justiça. Ciladas, provações, não dá tempo de entrar no grego. Mateus 5,10, felizes são vocês, pastores, quando vocês são perseguidos, não porque deram mancada, não porque tinha dólar dentro da Bíblia, não porque o som da igreja estava alto incomodando o vizinho, mas quando você está fazendo a justiça de Deus, você lê na palavra e vive ela e prega na igreja e aconselha do jeito que tem que ser, e mesmo assim está sofrendo, você é feliz, porque os caras que vieram antes de nós, eles passaram as mesmas coisas, e você vai ser um bem-aventurado. Por isso que Paulo, eu termino aqui nesse caderno, eu vou abrir o outro. Ele diz em 2 Coríntios 4,16, essas leves e momentâneas tribulações. E era leve e momentânea. O negócio dele não era um irmãozinho. Estou me jogando pedra. Pedra que hoje é o cara falar mal no Facebook. Não, dele era pedra mesmo. Pá, Paulo. E pá, varada, naufrágio, fome. Paulo podia pedir redízimo para todo mundo. E tinha que trabalhar algum tempo para se sustentar. Olha que apóstolo verdadeiro. Mas ele chama isso de leves e momentâneas tribulações. Quem entende o grego sabe o que ele está falando. Naquela época, as medidas eram por peso. Ele estava fazendo uma balança. Ele estava dizendo, tudo isso vocês podem achar embaçado, mas eu estou comparando com uma outra coisa. Por isso que é leve e momentâneo. Não hão de se comparar com o que eu estou comparando. Ao peso de glória eterna. Então, não é que é pouco o que eu estou passando. Mas eu não tenho tempo para me vitimizar, porque eu estou olhando para o outro lado da balança. É isso. Agora a gente só fica aqui, ministério, e tudo nós estamos aprendendo. E aí, infelizmente, não dá tempo de chegar ali, mas aqui ele estava no meio da corrida, da carreira. Ele diz, eu quero só completar a minha carreira. Você sabe que a carreira ali é a palavra no grego que é corrida. E ele terminou a carreira. Eu queria só ler com vocês. 2 Timóteo, que era a conclusão do sermão, aqui nós ia chorar. Ele está terminando. Aqui vocês sabem da história, né? Incêndio lá. Nero bota a culpa nos cristãos. Ele prende Pedro de um lado, Paulo do outro. Agora Paulo não está numa prisão. Às vezes nós confundimos a prisão de Atos. Lá ele estava pop. Sinal de Wi-Fi. Recebia as pessoas. Aqui ele vai para uma masmorra. Inimigo político. E aí ele sem direito nenhum. Ele escreve, está na última curva, alguns comentaristas dizem que já tinha saído a sentença dele, por isso que ele tem certeza, faltava 30 dias para ele perder a cabeça, porque ele era cidadão romano, né? Pedro não estudou e ia morrer crucificado, olha como o estudo faz bem, eu vou morrer só, sem sofrimento, vale a pena estudar, irmão. Ele ia perder a cabeça, mas não tinha perdido o coração. Pastor, podem arrancar a tua cabeça, mas não deixe ninguém arrancar o teu coração. E aí ele escreve para o Timóteo. Timóteo era o DH, com 34 anos. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Paulo estava com o olho na eternidade. Nunca faça o ministério olhando essa terra. Nunca você vai estar satisfeito. Pela manifestação do seu reino e poder. Prega a palavra, Timóteo. Não inventa firula, não. Insta, olha o Instagram aqui, ó, base bíblica para o Instagram. Não vou explicar a palavra. Quer seja oportuno, quer não. Aquela paixão, Timóteo. Não perca a paixão, meu Timóteo. Eu estou indo embora, não deixa os caras meter essa ideia. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Pois, Timóteo, vai haver um dia que terá o YouTube. E as pessoas não suportarão, aqui é uma interpretação minha, tá? E as pessoas não suportarão mais a sã doutrina. Pelo contrário, farão uma playlist no Spotify com mestres, segundo as suas próprias cobiças, para beber, fumar, fazer sexo antes do casamento, não dar o dízimo. Fica tranquilo, como que com coceira nos ouvidos. Eles recusarão dar ouvidos à verdade. Mas você não vire de mentira, Timóteo, se entregando a fábulas. Hoje, o que é teologia liberal? Fábula. O cara prefere acreditar no inacreditável. Tu, porém, diga comigo, tu, porém. Eu vou te dar uma lição, eu tenho uma série de estudos, só não rouba ela que eu vou escrever um livro. Olhe todas as vezes que ele fala tu, porém.
Tudo está errado, mas tu, porém. Você não se sente assim, às vezes, nadando contra a maré? Você fala, cara, mas será que eu acho que eu vou mudar, mano? Aí vem o Espírito Santo aqui, obrigado, Senhor. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. Apenas que não vai dar para mim chegar ali. Mas uma das características que eu ia dizer é que o pastor não pode deixar de ser evangelizador. Paulo diz ali no Atos 20 que ele não deixava de pregar para novo convertido. Se o pastor fica só em reunião de diretoria, só resolvendo coisa da portão que caiu, placa que a luz queimou, e, cara, ele vai morrer. O pastor, anote isso. Isso pode anotar, um princípio para o ministério apaixonado e apaixonante. Você tem que, pelo menos, falar João 3,16 uma vez por semana. Pega o terminal da tua cidade, a praça, pede a lista lá para assistência social das casas de recuperação. Prega a palavra, Timóteo. Tu, porém, cumpre o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente teu ministério. Quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, aquela oferta derramada. Eu quebro o meu vaso e o tempo da minha partida é chegado. Quem está falando? Considerações finalíssimas agora. Agora, lá ele queria só completar a carreira, agora ele completou. Combati o bom combate. Aqui tem uma chave. Diga comigo. É bom. O ministério é bom ou não é? Mas é combate. É combate, mas é bom. Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso, irmãos? É batalha, pastor? É, mas depois tem vitória. É bom. É bom, mas se prepara que já vai vir batalha de novo. Combati o bom combate. Completei a minha carreira. Timóteo, já cumpri tudo. Pode vir, guilhotina. A carreira era aquela linha de chegada. A mesma palavra que ele usa em Filipenses 3. Paulo assistiu o Globo Esporte. Era a palavra do atleta. A palavra escopo no grego. Não é a alvo do latim. É do grego. Que era a linha de chegada. Eu quero completar a carreira aqui. Ele está completando. Oxalá a gente chegue lá. Combati o bom combate. Completei a minha carreira. E eu guardei a fé. 1 Coríntios 9. Pregando para todos. Eu mesmo naquele dia seja pego no doping. Por isso que o bema é a palavra do tribunal de Cristo. É quando nós vamos passar pelo fiscal da prova. E ele vai ver se a nossa fé foi genuína. E o fogo de Deus vai revelar por que eu estou pregando aqui. Por que eu assumi a igreja do Rogate? Por que eu atendo uma agenda quando me chamam? Por que eu interno uma pessoa? O fogo de Deus vai passar. Paulo está dizendo, combati o bom combate, completei a minha carreira e eu guardei a fé. Proteja a fé, irmão, não deixe. Deixe de chamar de louco. Eu acho que nós somos mesmo. Falamos com quem não vemos, obedecemos, Deus me chamou e larga as mãos, é loucura. Aí ele diz, não é tão loucura assim. O que mantém a paixão? Agora a coroa da justiça me está guardada. Era aquela coroa, aquele raminho, só que a dele é diferente. A qual o Senhor, reto juiz, amo meu líder, amo essa igreja, amo todo mundo, mas naquele dia eu não vou poder nem chamar a Vivi junto comigo. Não, vem aqui, fala para o Senhor que eu era bom. Não, é eu e ele. Ali acabou. Não tem. Igreja do Rogate, vem aqui, intercedam por mim perante o Senhor, não é que eu agradava a vocês? Não, é eu e o reto juiz. Isso tem que me consumir todo dia. Mas não só a mim. Ele me dará naquele dia, dia com D maiúsculo. Não espere recompensa antes do tempo. Às vezes um dia me chamaram para o troféu Promessas, para a seletiva ali do Paraná. Eu falei, eu não quero perder aquele dia, cara. Receber o galardão aqui. Eu sou louco. E não somente a mim, mas a todos que amam a sua vida. Procura vir ter depressa comigo. Agora começa o lado humano. Primeiro ele vai lá no céu, agora ele volta. Porque a gente é assim. Acima do céu e abaixo da terra. Isso é normal. Vem dar um abraço, Timóteo. Porque Demas, olha como grande apóstolo, hein? Não é o apóstolo de hoje, não. O apóstolo Paulo. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica. Crescente, para a Galácia. Tito, para a Dalmácia. Somente Lucas está aqui comigo. Porque tem que escrever aqui. O Espírito Santo amarrou ele aqui. Toma contigo Marcos e traz, porque me é útil para o ministério. O que eu aprendo aqui? O cara ia morrer. As últimas palavras de um homem é a coisa mais importante que ele fala. Mas ele estava enviando gente, não estava magoado com ninguém, estava liberando perdão, pensando na sucessão dele. Sabia que o Billy Graham gravou um vídeo pregando? Um dia eu quero ir lá. Diz que o último lugar que você vai, você ligam lá o negócio, ele pregando, e ele está ganhando mais alma depois de morto que vivo. Olha a cabeça do cara. O cara que está na eternidade, irmão, eu vou morrer. Ele fala, não, vou ter que ganhar mais alma depois de morrer. Quanto a Tíquito, mandei a F. Estou enviando gente. Mas está morrendo, Paulo? Estou enviando.
Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros. Quero fazer bem. Os pergaminhos, aqui tinha alguns documentos para a morte dele também. Alexandre, o latoeiro, que não é o Dengo, causou muitos males. E Deus que pese a mão sobre ele, quem me viu passar na... Não, o Senhor que pague ele. Não estou magoado com ninguém. Tu, fica esperto com ele, porque me resistiu às nossas palavras. Na minha defesa, ninguém foi ao meu favor. Ninguém apareceu. Imagine Paulo esperando, algum irmão da igreja vai aparecer lá e dizer: ei, meu pastor, ele não queimou Roma, não. Ninguém apareceu. Já se sentiu assim? Quando ninguém aparece? Quem já se sentiu assim? Mas vamos continuar lendo? Olha que lindo. Por isso que a Bíblia tem que ler inteira. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos... Ninguém aqui é melhor que Paulo. Que isso não lhe tome em conta. Olha que coração. Mas, diga comigo, mas... O Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse completamente cumprida e todos os gentios ouvissem. Fui libertado da boca do leão. Ele morre assim, eu quero morrer assim. Para terminar bem, comece hoje. Quem começa bem, termina melhor. Vamos orar? Depois você continua lendo lá que tinha 10 princípios ali. Principalmente o versículo 24, eu vou te dar o esboço. Ali fala da excelência da vocação, da prontidão, da abnegação e fala do impulso da paixão. Você vai achar essas 3 coisas ali. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque a gente hoje é pastor, né? É uma honra, Pai. Obrigado. Mas a gente tem aprendido e que para dentro do nosso quarto e para dentro do nosso coração, nós somos aqueles meninos que o Senhor chamou. E Paulo, ele prova para mim, se às vezes a gente não consegue olhar para alguém humanamente, por mais que tem muita gente, nós podemos olhar para o apóstolo Paulo, não um homem perfeito, mas um homem apaixonado e apaixonante, que até depois de morto ainda fala. Nós queremos, se o Senhor não voltar logo, nós queremos que a nossa vida seja assim. Que um dia fale, tinha um pastor aqui, e isso não tem nada a ver com o tamanho da nossa igreja. O tamanho do nosso ministério tem a ver com o tamanho do nosso coração. Eu oro para que tudo que o Senhor tem derramado, a gente possa assimilar e continuar conversando uns com os outros. Cada esbarrada no corredor é o Senhor falando conosco. Muito obrigado pela tua palavra. Aquilo que é do DH eles esqueçam, mas que a tua palavra seja um martelo, a martelar, até a gente viver cada princípio. Em nome de Jesus, amém. Amém?